levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith com o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de poder estar com você aqui hoje. E quero ler, comece outra vez no versículo 15, vamos ler até o 17 do livro de Atos, capítulo 8. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Foi por isso que eles foram. E essa é a importância dos cristãos serem batizados com o Espírito, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Ainda que Filipe tivesse pregado a salvação, ainda não tinha pregado sobre o batismo com o Espírito Santo. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, dando a entender que eles tinham sido batizados nas águas, mas não com o Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos. Apresenta uma das maneiras como cristãos podem ser batizados com Espírito, mas isso não é necessário para que eles sejam cheios, e receberam o Espírito Santo. Sem muitos detalhes, mas sabemos de Atos 2:4, 10:44, 48, 19, do 1 ao 7, que eles também falaram em outras línguas. Agora, você mencionou há alguns instantes atrás, antes daquela luzinha acender, que o Seminário Batista onde você estudou, eles não gostavam de usar o nome Batista ou batismo? Não, falavam de ser cheio do Espírito, mas sabiam que os pentecostais tinham essa outra frase chamada de batismo com o Espírito Santo. Não queriam falar disso nem lidar com isso. Então falavam de continuar cheio do Espírito, ser cheio do Espírito. Mas te digo, a frase batismo com o Espírito Santo quer dizer algo para mim. E para mim é o que representa uma visitação poderosa do Espírito Santo, acompanhado de línguas e várias outras coisas, não só línguas. É verdade, isso cobre muitas coisas. É o que eu queria dizer, irmão Swaggart. Em um programa atrás, estávamos falando de grupos diferentes e denominações e como encaram a doutrina e a realidade do Espírito Santo. O Seminário Batista do Sul, onde estudei por anos, descobri que eles eram pessoas devotas, mas me repreendiam. Me repreendiam porque eles sentiam que tínhamos algo que eles não tinham e tínhamos orgulho e tentávamos exaltar isso, mas eu enfatizava: não é assim que nós pensamos. Mas eles diziam que acreditavam ser cheios do Espírito Santo e enfatizavam que acontecia na conversão e tentavam me ensinar. Agora, você entende que o que você está falando aconteceu comigo na conversão. Está tudo bem. Eu já sou cheio do Espírito Santo e aconteceu quando eu fui salvo. E eu dizia: não, tem uma segunda obra da graça, uma outra obra poderosa da graça. E claro que eles não queriam aceitar. Mas olha, muitos batistas do Sul hoje em dia acreditam na segunda obra definitiva da graça. E muitos metodistas e vários outros também. Então, graças a Deus, porque estão vendo que existe mais de Deus. E o que eu quero dizer é que acho que os pentecostais não se lembram bastante na Assembleia de Deus tradicional que existe uma segunda obra da graça. Esse termo não é tão usado nas Assembleias de Deus hoje em dia. Muito bem, o que queremos dizer com uma obra da graça? Bem, isso pode querer dizer muitas coisas, porque participar da Santa Ceia é uma obra da graça, mas estou falando como a salvação sendo a primeira obra da graça que muda a minha vida. O que quero dizer é quando sou salvo, quando nasço de novo. E Deus, através da graça dele, nós somos salvos pela graça mediante a fé.
E a outra obra da graça é o batismo com o Espírito Santo. Nós não merecemos, mas ele nos dá a si mesmo. Isso é obra da graça. Eu não entendo como alguém pode não concordar com isso, porque, olha, isso resume muito bem tudo que é verdade sobre a nova aliança, falando da graça. Resumindo bem, olha, talvez o irmão Bob tenha uma experiência diferente da minha, mas eu estive no seminário batista por muito tempo. Demorou para acabar, para sair dali. Mas de qualquer maneira, é, irmão Swagger, eles não querem línguas. Eu acho que é isso mesmo. Eles querem ser cheios do Espírito, querem o amor de Deus, querem a graça de Deus, querem a unção, mas não querem línguas. E como eles explicam o que o Lauren mencionou mais cedo, a diferença entre ser batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo na salvação, oposto a ser batizado por Cristo no Espírito Santo, são duas experiências totalmente separadas. Eles veem como a mesma coisa, eles ignoram isso, porque para eles, explicando um pouco aqui, a palavra batismo realmente tem uma conexão com três coisas. Primeiro, existe um candidato para o batismo, seja qual for o batismo, existe um agente, que é aquele que batiza, e existe uma entidade, aquilo no que a pessoa é batizada. E descobrimos se é batismo no corpo, batismo com o Espírito Santo ou batismo nas águas, quando olhamos para o agente, a entidade e o candidato, porque mudam, obviamente, são circunstâncias e situações diferentes. O candidato para o batismo no corpo de Cristo é o pecador que crê, e o agente que batiza essa pessoa no corpo é o Espírito Santo, e a entidade na qual são batizados é a pessoa de Cristo. Mas quando alguém é batizado com o Espírito Santo, a única exigência é que o candidato seja um cristão. Em segundo lugar, o agente que batiza, Mateus 3,11, é Cristo. E então a entidade na qual a pessoa é batizada não é no corpo de Cristo, mas na pessoa do Espírito Santo. Isso fala de um novo relacionamento com o Espírito Santo. Agora, você falou que ficou nessa escola há muito tempo, não é? Você já viu um mover e uma operação do Espírito Santo, de qualquer maneira, em alguma aula ou algo assim, naquele seminário? É nada distinto na aula, às vezes no louvor de manhã, o pregador tinha uma unção muito boa, dava para sentir a paixão e a unção, mas não durante as aulas. Mas quando ele tinha essa unção do Espírito Santo, as pessoas respondiam e tal? Sim, algumas pessoas estavam louvando, falando uma coisa ou outra, pessoas dizendo aleluia, glória a Deus e amém. As pessoas respondiam sim e faziam mais do que eram encorajados para fazer. Certo, mas no Seminário Batista de Fort Worth, acho que tivemos pelo menos uns 12 pentecostais que estudavam ali. Era uma escola de 3.000 pessoas. Nossa, é uma escola muito grande, hein? Maior seminário do mundo. É mesmo? Eu conversei com um pastor aqui na cidade, hoje ele está com o Senhor, mas isso há anos atrás. Ele estudou em um seminário de Nova Orleans que era do mesmo tipo. Eu perguntei o que eles te ensinaram sobre o Espírito Santo nesses 3 ou 4 anos que você estudou ali, não sei. Ele ficou meio calado e achei que ele não ia responder. Até que ele virou para mim e disse: Eu não estava ignorando a pergunta, irmão Swagger. Só estava pensando que nesses 2 ou 3 anos, eu não lembro direito o tempo que ele estudou, que fui para esse seminário, eu nunca ouvi uma menção do Espírito Santo nenhuma vez, de maneira nenhuma. Mas aonde você estudou, não era assim, não é? Não, eles mencionavam o Espírito Santo e gostavam de encorajar isso, mas era mais no sentido de piedade e oração. Eu quero até te lembrar algo. Lembra quando eu trabalhei aqui nos anos 80? O presidente no Seminário Batista de Nova Orleans
ligou para você e queria almoçar com você. Ele era um dos evangelistas mais conhecidos nos círculos dos batistas. Acho que o nome dele era Dr. Level alguma coisa. Ficou ali muitos anos. E a Bonnie me ligou do seu escritório pedindo para eu me juntar a você e eu almocei com você. E eu me lembro que quando ele veio almoçar com a gente, comemos juntos. Não lembro se a irmã Swagger estava com a gente. Acho que estava, não sei. Mas ele era um grande evangelista dos Batistas do Sul. E ele tinha algumas perguntas para você, irmão Swagger. Ele te perguntou do seu ministério e tivemos uma conversa muito boa. Você lembra? Não lembro, não. Ele foi presidente ali muitos anos. E naquela época nós não tínhamos o cabelo branco, mas ele sim tinha o cabelo branco. E ele falou assim: eu quero conhecer o Jimmy Swagger. E a gente almoçou junto. Eu acho que já li centenas, vou dizer assim, já li vários livros dos batistas, especialmente evangelistas batistas. E alguns daqueles homens podiam pregar uma mensagem de salvação, olha, fenomenal, fenomenal mesmo. Eu lembro de um livro específico que comprei em algum lugar. O Inferno Não é Piada, era o nome do livro. E era a mensagem principal em um livro de 8 ou 10 mensagens e tal. E era fenomenal. Parece algo do Vance Havner ou do John O'Rice. É verdade. Mas olha, eles viram muita gente sendo salva. Muita gente sendo salva. Fizeram muitas coisas pelo reino e agradeço a Deus por isso. Olha, eu amo muito a Igreja de Batistas do Sul. Sério, eu queria que eles acreditassem na plenitude do Espírito Santo. Mas eles têm 40 mil igrejas na América. Olha só, 40 mil. Depois dos católicos, eles são os maiores na nação. Imagina se eles pudessem ser cheios do Espírito. Eu ia dizer, aleluia. Olha, é melhor você mencionar as denominações pentecostais aí, viu? Elas também precisam ser renovadas pelo Espírito Santo. É verdade. E eu creio que o Senhor vai fazer isso. Creio que veremos um grande mover do Espírito Santo. Vamos para o intervalo? Voltamos já. E eu te peço, por favor, diga a outros sobre o estudo na palavra. Eu creio que eles vão achar muito interessante. Pelo menos eu espero que achem, pois nós achamos que é imensamente interessante levar esse estudo para você, pois nada se compara com o estudo da palavra. Nada. Voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer